Olá pessoal, voltamos para mais uma entrevista aqui no nosso canal com uma história inspiradora, incrível, de uma moradora top, a Riso. Olá pessoal, vem conhecer minha história? Mesmo sendo tão carente, simplesmente eu fui feliz. Por entre becos e vielas da maior favela do país. Então, meus amores, seguilovers da Fabi, hoje a gente vai contar uma história inspiradora, como eu falei, incrível, e que eu quero muito que, além de mim, vocês também conheçam, que ela se expanda pelo Rio, pelo mundo, pelo Brasil inteiro, porque, gente, essa mulher é outro patamar, meu amor. Amiga linda, maravilhosa, se apresenta aí para os nossos seguidores. Quem é você? Gente, olá, prazer. Eu sou Maria Risonete, mas eu gosto de me chamar de Riso, né? E eu sou moradora da Rocinha desde a década de 70. Vim para aqui com a minha avó, porque ela ficou adoecendo, estava adoecendo e não tinha mais condições de ficar comigo, então ela me trouxe para ficar com minha mãe. Porém, eu tinha um sonho de estudar e não foi possível, porque eu precisava trabalhar para ajudar em casa, como é a história de muitas pessoas que não podem ir à escola. Na infância, né, na idade, primeiro letramento, devido às condições financeiras, tem que ajudar em casa. E isso interrompe muitos sonhos. São sonhos roubados na infância. Só que eu tinha um desejo muito grande, sabe? E eu dizia que um dia eu ia à escola. Mas o meu pensamento não era mudar só a minha história, minha vida. Era fazer com que as pessoas entendessem também que é um direito, a educação é um direito fundamental. E é por meio da educação que o ser humano se entende como ser humano, que ele aprende o que são seus direitos. E que ele ele deixa de ser capacho dos outros que se acham superiores. E a vida passou, eu casei, tive filhos, né? Toda a minha vida fui empregada doméstica. Isso tudo aqui na Rocinha? Sim. E assim, eu moro no Rio de Janeiro, gente, eu estou com 58 anos, eu ia fazer 11 anos quando eu cheguei aqui. E eu pouco conheço o Rio de Janeiro. Por quê? Como empregada doméstica, eu só sabia sair da minha casa, ir para o trabalho e voltar. Era Rocinha e trabalho, entendeu? Eu não sei se é ironia do destino, a maioria dos meus patrões, professores. Uma das patroas é muito marcante na minha história, porque quando eu fui limpar o escritório, que eu vi aquela estante enorme, cheia de livros, gente, eu delirava. E aí o que eu fazia? Eu limpava, mas eu enrolava de vez em quando para dar uma folheada nos livros. Até que um dia ela falou assim: você quer levar um livro emprestado? Pode levar, ler, depois vai, né, devolve e vai pegando outros. Nossa, que legal. Isso mas tem muito tempo? Ah, sim, tem. Eu estava no fundamental. Estava começando no fundamental. Mas o que acontece? Eu lia, mas eu não entendia nada. Eu não interpretava, eu não compreendia. Porque a leitura é isso. Isso aí. Você lia por ler. Ler porque eu queria ler. Porque eu queria ter um livro nas mãos. E assim foi. Eu lembro também de uma parte da minha infância, eu ainda estava no Nordeste, eu estive em colégio interno, não é? E eu lembro assim, que tem um horário de todo mundo dormir e tem a pessoa que fica monitorando, né, as crianças. Mas o que eu fazia? Eu escondia o livro embaixo do cobertor para que eu pudesse ler. E como tinha uma frecha de luz que vinha da rua, na janela, minha cama ficava próxima à janela, eu aproveitava esse momento. Quando eu ouvia passos, né, no corredor, eu escondi o livro. E assim foi por muito tempo, até que minha avó me tirou de lá. Você ficou muito tempo? Não, não fiquei. Escola? Aí minha avó já me trouxe para aqui, né? Desculpa, qual o local Na Paraíba. Na Paraíba? Eu sou de Mamanguape, né, gente? Eu nem falei isso, mas eu sou mamanguapense.
é um município, Déia da Paraíba. Não é um lugar como muita gente pensa, que a Paraíba é seca e muita fome. Sabe? Não é. Nós lavei muita roupa em rio, a gente tinha onde pegar água, sabe? Bebia água em quartinha, que é uma jarrinha de barro. Então eu mantive sempre esse desejo de voltar, de ir à escola. E eu fui, né? Mas eu digo para você que no primeiro dia que eu cheguei em frente, ali no Rinaldo Delamare, eu não deixei ninguém ver, mas eu chorei muito de emoção. E eu disse para mim, por que você não fez isso há mais tempo? Mas deixa eu entender, você morava na Paraíba, né? Você estudou no colégio interno, não é isso? Antes eu já sabia ler porque minha avó tinha pago uma pessoa, uma vizinha para me ensinar. Entendi. Aí você estudou no colégio interno, saiu, e aí você chegou aqui no Rio com quantos anos? Eu ia fazer 11 anos, 11 na anos. década de 70. Sim. Aí nessa época que você foi Você ficou estudando aqui? Não, aí é que eu não estudei mais. Você só trabalhou? Aí daí foi só trabalho. Entendi. Aí quando você chegou no Rinaldo Delamare, foi que época? 2013. Ah, já tinha bastante tempo. Já tinha as crianças. As crianças não, já era mãe, os filhos já estavam gigante já. Gigante, sim, sendo avó. E eu lembro que um dia também essa minha ex-patroa, hoje nós somos amigas, e a confiança dela em mim, na minha pessoa, é tanta que eu tenho a chave da casa dela até hoje. Eu lembro que um dia ela disse pra mim assim, para de limpar o chão da minha casa e vai estudar. Né? E eu fui, né? Eu fui. E quando eu cheguei lá no primeiro dia, né, eu chorei de emoção. E assim, eu falei, gente, é verdade. Quando dizem que se você tem um sonho, você tem que lutar. Mas você não vai conseguir sozinho. Você precisa de ajuda, né? Você precisa de ajuda. E a educação faz isso. Então, eu fui para a alfabetização. Porém, assim, como a professora viu que eu já sabia ler e já resolvi uma questão de matemática mais rápido que os outros, eu já passei para outra sala, né, que é quinto e sexto ano. E não demorou muito, eu já estava lá no oitavo, nono ano já para terminar. Eu digo para você que foi muito difícil, né, porque na minha idade, cheia de compromisso com casa, a cabeça da gente não é a mesma de um adolescente. Um jovem, né? É muita coisa, né? Muita coisa para você compreender. Mas eu fui conseguindo. Quando eu vi, eu já estava no ensino médio. Aí foi um problema muito sério, porque assim, é um choque de geração. Sim. Né? Muitos jovens, todo mundo fazendo barulho. Ah, imagina. E você quer compreender o que o professor está falando e não consegue. E você pede silêncio, mas você não, sabe, não é ouvida. Sim. Eu cheguei a ficar chateada, mas depois eu conversando com outras pessoas, né, alguém me disse, você precisa aprender a conviver com os barulhos externos. E é assim, porque você vai aprendendo as coisas. Sim. São muitas coisas que o ser humano faz, não é porque ele seja ignorante, talvez seja ignorância, porque a palavra ignorância é quando você desconhece algo, né? Ele não foi ensinado. Ninguém disse para ele quando ele era pequeno, ou ele também não se interessa de querer aprender, porque também tem isso. Tem isso, é verdade. Não é? Porque eu sou uma prova que viva, eu né? quis, foi lá, sabe? Olha, dedicou. Quantas vezes eu vi as pessoas conversando e eu queria estar no meio daquele meio da conversa, porém eu falo, cara, eu não sei falar, eu vou morrer de vergonha, vão rir de mim, sabe? Então eu não vou me meter. Hoje eu já entro nos lugares, não sou mais aquela cadeira, entra muda e sai calada, né? Hoje você interage. Sim, sim. Eu vi, gente, ela chegou bem falante aqui hoje. Já fui convidada para dar palestras, né? Que legal! Eu já estive, gente, isso tudo é educação, o caminho é educação. Eu tô falando que ela tá em outro patamar, gente. O caminho é esse, é a educação. Dentro da Rocinha existem muitas oportunidades. E os jovens devem aproveitar, sabe? Porque quando você chega numa idade como eu, e como muitas outras pessoas, tudo fica muito mais difícil.
é uma coisa tão assim, tão louco, que você para pensar, como é que eu vou alcançar tudo isso, o que eu quero agora, né? E você tem um arrependimento de ter largado tudo, de não ter corrido atrás antes, entendeu? Porque quando a gente está mais velha, são muito mais compromissos, muito mais responsabilidades que a gente tem, né? Sim. Principalmente quando a gente tem filho. Sim. Eu sou uma pessoa que eu também fiquei no ensino médio, eu engravidei da minha filha e parei. Então, assim, acontecem inúmeras coisas que acabam dando uma travada na gente, né? Fazendo com que a gente pare. E por isso é bom quando a gente é jovem, né? A gente se dedicar. Então, falando assim, do meu exemplo, dentro da escola, eu tenho certeza que, e aí eu estava sendo observada, né? Porque eu sempre procurei estar com as pessoas, ser sociável, né? Sim. Mas deve ser aquela questão que, às vezes, porque você tem mais idade, você é a velha chata, né? Hoje eu compreendo de uma outra forma. Naquela época eu ficava chateada e eu não gostava. Mas assim, na minha cabeça eu não sou velha, eu só vejo a minha idade quando eu estou em frente ao espelho, sabe? Mas eu me sinto muito jovem, eu me sinto na idade, com todo pique. Eu só não faço mais porque eu não tenho condições, entendeu? Vai chegando uma hora que a gente vai ficando meio, né? Não, isso, onde eu meio moro cansada, a localidade, sabe, para sair da minha casa. É muito alto, anda muito, Anda né? muito, Então, cansa, gente. Eu moro aqui também, amiga. Eu moro que nem você, nas alturas, e pra subir, pra descer. E haja dinheiro, E né? haja dinheiro. Pois é, então. E aí, Fabi, chegou uma época, né, que aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer, o que eu quero com isso, porque eu comecei também a ouvir isso. O que você quer daqui 5, 10 anos? O que você vai fazer? Até porque você estava estudando, então assim, no final, quando chegasse num certo tempo, um certo passo, ali você tem que tomar um passo novo, né? O que você está estudando para quê? Você vai ser o quê? Né? Eu falo para minha filha, tu está estudando para quê? Tu vai ser o quê? Né? Entendeu? Você não, eu tenho que, disso aqui eu tenho que ter algo muito bom, tem que dar muitos frutos bons. Eu quero ser exemplo. Sim. Eu quero fazer pelo outro. Eu quero deixar um legado aqui como exemplo. Porque eu acho que todo ser humano ele tem uma missão. Ele só precisa descobrir. Sabe? Às vezes ele vai ouvir alguém dizer assim, olha, você fica bem assim, você tem talento para isso. Mas às vezes ele precisa conversar com ele, ficar a sós e com Deus, sabe? Pedir sinais, porque ele dá. Sim. E você vai ouvir dentro de você, o seu eu vai lhe dizer, faça isso, faça pelo bem do outro, porque essa é a nossa missão aqui, sabe? Fazer o bem pelo outro, por nós e pelo outro. Então cheguei no ensino médio e teve uma coisa para mim que no caminho, eu vi os olhares de preconceitos. Eu ia te perguntar isso, você sofreu muito preconceito. Sofri, sim. Eu lembro de um momento que eu vinha morta de cansada do trabalho, sabe? Eu doida para ir para casa, descansar. Mas eu falei, não, eu assumi um compromisso que eu ia estudar, então eu não vou. Porque se eu vou hoje, amanhã eu vou querer ir de novo, e daí a pouco vai parar no caminho. Você saía do trabalho e ia direto para a escola? Para a escola. Eu às vezes chegava mais cedo no trabalho para poder sair a tempo, porque eu já calculava o trânsito de Copacabana, Ipanema, Ai, nossa. e via ali pela Niemeyer, sabe? Então eu já calculava isso. Para chegar, porque eu tenho essa coisa do compromisso, de não deixar ninguém esperando, de não levar bronca. E aí perder uma aula, né? Perder a primeira aula, já é uma aula a menos. Aí, minha filha, eu ia com a roupa normal, comum, né, para o trabalho. Quando eu voltava, eu já vinha de uniforme. E era aquela camisa branca com aquela faixa azul do município. E todo mundo me olhando assim, sabe? Mas eu cheia de orgulho, né? Lógico. Eu tenho coragem. Aí eu lembro de uma senhora, ela vinha com uma criança assim pequenininha e pela idade da senhora, eu entendi que seria a avó. E ela me olhando, quando ela chegou bem próxima a mim, ela disse assim para a criança, estuda bastante para quando ficar adulto não ter que usar roupa do município. Eu fiquei chateada na hora, depois eu falei, cara, não é para isso que eu estou estudando.
pô, não é assim. De repente ela queria ter essa coragem. Pois é. Mas essa coisa que já está na cabeça, que idade tem limite, que ali não é para mim, não é o meu lugar, isso já é cultural. Aham. Então, muitas pessoas recuam. E eu tenho certeza que ela gostaria de ter, sabe? Tá tendo essa oportunidade. Tá vestida né? sim, vestida com a roupa do município. Eu dou um orgulho, diferencia você. isso. Pô, sabe? E você sabe que você é alguém. Caralho, aquela senhora. Pra mim, é uma inspiração mesmo, sabe? Pra mim é um orgulho falar, cara, olha ela. Olha assim, a idade dela, com os filhos grandes, hoje se dedicando, sabe? Cara, é um orgulho, sabe? É motivação pra mim, motivação pra eu não desistir, motivação que não tem tempo certo, motivação que eu posso chegar lá, sabe? Independente de quando seja, que data seja, que idade seja, sabe? É uma inspiração. E eu tô muito orgulhosa de você. Sim. Aí no ensino médio, quando eu saio do fundamental, tem uma coisa muito importante. Kimberly ia se apresentar. Quem é Kimberly? Kimberly é a Salem. Salem, desculpa, gente. Que ela esteve aqui com a gente, deu uma entrevista, vocês procurem a Salem para saber quem é. A Salem, ela fez também um supletivo junto comigo. E ela também é responsável por Dona Risonete progredir e ir mais à frente, porque eu não sabia fazer conta de dividir. E a Salem me ajudava. Ai, que bacana, gente, bonitinho. E teve um momento que a Salem, ela ia se apresentar em um colégio no Largo do Machado, Sim. mas eu não sei o que aconteceu, que ela não pôde ir. E quem foi representar a Salem? Você. A Risa. Que lindo. E eu me senti numa responsabilidade muito grande. Falar de uma pessoa, de uma jovem, eu me senti numa responsabilidade e muito orgulhosa, porque eu gosto de estar com os jovens, sabe? É muito bom, a gente aprende muito. Muito. Ai, menina, adoro. Aprende pra caramba, gente. As amigas da minha filha estão lá em casa, eu fico lá no meio delas, minha filha fica pra morrer, né? Mas é tão bom, né? Muito maravilhoso. E aí eu sei que eu fui, falei da Salem, foi muito gratificante. Eu tive muito reconhecimento, e isso aí, gente, não é para romantizar, não é assim para minha glória, para encher meu peito, sabe? Sim. Não, mas isso eu sem as pessoas, sem o coletivo, sem a rede de apoio, eu não conseguiria. Sim. Primeiro, lógico, teve a minha vontade. Eu quero ser, eu quero fazer. Até porque não adiantaria nada você ter toda uma galera disponível para poder te ajudar, te dar a mão se você não quisesse, né? Não ia adiantar. Sim, claro. Então, quando eu terminei o fundamental, né, e aí eu fui pro ensino médio, quando eu cheguei no ensino médio, aí eu toda pomposa, caramba, eu no ensino médio, eu falei, aí eu teve um momento que eu pensei, engraçado, eu comecei minha vida ao contrário, né? Eu comecei mãe, dona de casa, trabalhadora, agora eu sou estudante. Porque eu teria que ter é tudo, né? A ordem não é essa. Sim. Então parece que eu sou do avesso, eu sou do contra. Não, tudo é no tempo de Deus. E aí, Fabi, quando chega no ensino médio, não demorou uma semana os professores entraram em greve. E eu lembro que muitos, né? Eba, vamos ficar em casa. Você... Falei, eu não vou ficar em casa. Botei o uniforme, vamos pra rua, junto com os professores. Tem fotos da gente lá ali no Largo, ali no Jockey. Sim, sim. E eu lembro que tinha muitos alunos do André Morroá, e alguém disse assim, gente, vocês falem alguma coisa, e eu já estava me dando nervoso, que ninguém pegava o microfone. Eu, dá licença, eu falei, gente, eu não posso falar besteira, eu só sei disso, né? Mas eu vou falar o que tiver no meu coração. Eu sei que daí eu comecei a falar, e começou falante mesmo, saiu naturalmente. E depois as pessoas vieram me agradecer, eu vi gente chorando, eu vi uma professora de teatro me dizer, olha, você não tem noção do que você fez com a gente. As pessoas que estavam passando aqui, um rapaz parou para lhe ouvir e as lágrimas desceram. E isso, gente, é gratificante. E é isso que eu quero, fazer isso, sabe? É tocar no outro, é incentivar. Eu tenho um sonho. Tenho milhões de sonhos, mas não fique sentado
dizendo que você tem um sonho. Se mova, porque ele vai uma hora ou outra, ele acontece. Mas cedo ou mais tarde, não que eu nunca deixo lá. Nem eu queria. E é isso, sabe? Então, uma vez eu vi alguém fazendo também uma crítica que tem muita barata querendo ser águia. Isso também doeu. Mas eu conversando com ele hoje não é mais coordenador do PVCR, mas eu conversei com ele. Ele falou, Riso, o que o outro pensa de você não é sua, você não tem nada a ver com isso. Não te define. Se levanta, entendeu? E aí são essas coisas que a gente vai aprendendo. Sim. Porque isso eu não sabia, eu achava que o outro me ofendia e eu tinha que ficar com raiva. E já pensou se você pega uma palavra dessa e coloca no seu coração? Né? Porque muitas vezes, meu linguajar, tá, gente? Muitas vezes Satanás usa alguma situação, usa uma pessoa ou qualquer situação para te lançar uma palavra, para você tomar aquilo pro teu coração e você desistir, sabe? E quando você tá ali focada, firme, sabe que você é uma filha amada de Deus e que Ele tá contigo, você simplesmente ouve, ignora e fala assim, cara, não sou isso não me define, isso não vai entrar no meu coração, foi embora. E foi o que você fez. Mas tem que ser assim, tudo na vida, isso sabe? Aí. Porque às vezes o ser humano ele tem essa coisa de dizer assim, olha, dou porrada, eu não levo desaforo para casa. Sim. Mas se você para, respirar e raciocinar bem, vale a pena você se estressar, você se envolver em confusão e que muitas vezes chega num final ruim, trágico para muita gente. Sim. Não tem coisa melhor do que você erguer sua cabeça e seguir seu caminho, sabe? Não vale a pena. Então, eu tenho aprendido isso. Não estou dizendo que eu sou uma santinha, que eu nunca... Mas assim, eu estou aprendendo o convívio. E isso quem está me levando? É a educação. A educação, gente, é a melhor coisa na vida da gente, assim, sabe? Eu tenho ido a lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Fabi, hoje, eu falo isso com muito prazer. E alguém um dia me disse, você desejou isso. Se você foi ali, esteve ali, e você vai estar em muitos outros lugares, você desejou isso. E é assim, vai acontecendo. Você deseja e o universo vai contribuindo. Então, eu estive na Câmara dos Vereadores em defesa da educação, convidada pela Alessandra Nicodemus, que é uma professora da UFRJ, sabe? E enquanto eu estava ali, eu olhava para o teto e pensando, gente, eu não posso gaguejar, eu não posso falar besteira. Olha onde eu tô, gente. Gente. Aí eu lembrei da Risonete. Eu vi a Risonete, a Riso, lá limpando o chão da madame. Eu vi. Sim. Sabe? Aí eu falei, gente, olha onde é que a Riso está hoje. Caramba! Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores defendendo a educação. Olha que linda. Sabe? Então isso é maravilhoso. Então é isso que eu falo, a gente vai encontrar muitos obstáculos, não é fácil. Vou lhe dizer que quando no momento de prova, vizinhos com som para você inteiro ouvir, não era só para ele, e aquilo atrapalhava no raciocínio, e eu preocupada com a comida, com a roupa, com o trabalho, sabe? Então, gente, vocês imaginam que luta! Que luta tremenda. E ainda tem aquela história que se alguém me pergunta, o que você faz? Eu estudo. Ah, só isso? Como se o estudo não fosse um trabalho. Ninguém tem noção. Quem estuda sabe. Sim. Né? Você sabe. Quando eu estudo, eu já parei de estudar, já tem um tempo. Eu tento estudar o meu trabalho, né? Mas eu não vou mentir pra você, eu tenho vontade de voltar. Então volta. Tenho, assim, lá no fundo do meu coração. E eu fico com esses pensamentos. Eu falo muito com a Karina, né? Quando eu falo assim, não, já tô velha. Não dá mais pra mim. É muito tempo que eu vou ter, sabe? Mas eu fico ouvindo aqui a tua história e fico refletindo e... Se a gente para o tempo, a gente só vê o tempo, porque não vai dar tempo pra gente
é muito longo, a gente vai ter que esperar muito. Quando a gente começa a olhar para ele, analisar ele, ficar pensando. Sim. Porque se for para a gente do nosso tempo, ele não acontece. Olha só, quantos anos? Eu comecei em 2013, estamos em 2021. E a cereja do bolo eu vou contar depois, né? já vai entrando aí no... Então assim, finalmente. foi muito complicado, muito difícil, né? Tive problemas, assim, discussões com família, porque assim, eles, sabe, eu acho que eles não entendiam isso, ele incomodava meu raciocínio, né? Então, não foi fácil. Eu terminei o ensino médio e pensei, e agora, né? O que eu vou fazer? Só que eu já tinha ouvido falar do PVCR. Sim. E aí muita gente disse, nossa, pré-vestibular é muito difícil. Eu falava, cara, deve ser mesmo, porque se o ensino comum para mim não foi fácil, imagina pré-vestibular, né? Ah, quer saber? Eu vou com medo, mas eu vou. Isso aí. Fui. Aí aconteceu que levei um tombo na escada, o telefone deu ruim, o computador ficou ruim. Mas aí o que Deus faz? Eu tenho uma amiga na Paraíba, aí eu peguei um celular velho meu, aquele digital antigo, mandei SMS para ela, amiga, a gente não está se comunicando por isso e isso, aconteceu isso e isso. Ela, não, você não pode ficar sem celular. Entrou em contato com outra que mora aqui, para ir comigo nas Casas Bahia comprar um celular, que de lá ela mandava dinheiro para... Olha, te deu de presente. Aí o meu amigo Marcos Barros me doou um computador, né? Eles iam lá levar trabalho para eu não ficar sem estudar, porque eu não estava conseguindo descer por causa do pé, né? Foi grave, né? Com uma lesão no tendão. Aí fui melhorando. Quando eu comecei a frequentar de novo a sala de aula, veio a pandemia. Ixi, Maria. Aí eu falei, não, pera, então não, por favor. Aí eu falei, gente, e agora? Eu não vou desistir. Eu quero agradecer ao PVCR, eu sou muito grata por ter chegado até aqui. E eu quero dizer para vocês que o PVCR é o pré-vestibular comunitário da Rocinha. Então vocês jovens, pessoas que pararam de estudar e desejam retornar, fiquem atentos, procurem lá no Instagram o PVCR, que vocês vão ver, está lá o slogan, para fazer suas inscrições. E acreditem, são professores maravilhosos, tá? E eu quero deixar uma mensagem positiva para vocês. Se vocês têm sonhos, sabe? Não fiquem pensando em idade, em quanto tempo isso vai levar para ser realizado. Não pensem nisso, porque a vida passa muito rápido, tá? Lutem, acreditem em você. Não deixe que lhe diga que você não é capaz, que você é velho para tal coisa. Não é. Sigam os seus desejos. E é isso. Desejo tudo de bom para todo mundo. Obrigada por vocês me receberem aqui nessa casa maravilhosa, com essas pessoas maravilhosas. Então, pessoal, eu quero agradecer imensamente a Risa por estar aqui, por dividir a história dela com a gente, né? Ser uma inspiração para nós, nos motivar, porque a história dela me motivou e eu tenho certeza que vai motivar vocês também, né? E em breve, como falei anteriormente com ela, a gente vai ter a oportunidade de estar aqui novamente com ela, formada, né, pedagoga, e aí ela vai estar falando pra gente, Fabi, estou em outra faculdade, né? Por quê? Porque eu falei, ela é outro patamar, ela é outro nível de glória, amados, tá? Amiga, obrigado por ter aceito, obrigado por estar aqui, obrigado por dividir a sua história e ser inspiração para tantas pessoas, tá? E pra mim é um orgulho, tá? Poder compartilhar, né, a tua história com os nossos seguidores, te trazer aqui, pra gente é um orgulho muito grande. Eu que agradeço pelo convite, tudo que for pela educação, sabe, em defesa da educação, pode me chamar que eu vou, e é isso, eu agradeço a todos. Ai, linda! Obrigada, gente, deixa eu vir aqui pros meus seguimores, seguilovers. Gente, obrigado, olha eu comendo meus cabelos. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, sempre,
né? E eu quero pedir pra você que ainda não segue o nosso canal, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho de notificação, compartilha as histórias incríveis que tem aqui, tá? Porque aqui na Rocinha tem histórias inspiradoras sim, tem histórias incríveis sim. Também tem histórias de outras comunidades aqui, vocês vão amar, ok? E pra você que quer ver sua logo passando aqui, ó, manda uma mensagem aí pra gente que a gente te conta como você pode participar do nosso canal. E agradecer ao Mirante por ceder o espaço, por nos proporcionar um delicioso café da manhã e por estar aqui apoiando o nosso trabalho. É isso, galera. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima entrevista, não é isso, amiga? É isso aí. Tchau!